astronauta e que trataram dos assuntos que estão em voga nesse momento no país. Eu vou falar aqui com base no que ouvi, mas vou deixar de citar o nome de algumas criaturas. E eu aprendi isso com o senador Jacques Wagner. Eu vi um vídeo de uma palestra dele e ele falou duas vezes o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida ele disse: eu não vou estar citando o nome dessa pessoa não, porque a melhor coisa é não citar o nome, para não dar ibope, para não aumentar o ibope e tal. Então eu não vou dar ibope também àqueles, não vou citar o nome, mas se no meio do meu discurso eu for chateando, eu falo os nomes todos. Flávio Dino, cortejado, senador da República, um homem discípulo de Lênin, mas democrático. Eu que sou antidemocrático. Eu pratico atos antidemocráticos, ele é democrático. Esteve aqui, virou ministro da Justiça, relativação dos pequenos crimes, saiu para ser ministro do Supremo, saiu batendo de porta em porta, eu não recebi. Muitos interlocutores me procuraram, como eu sempre fiz. Não recebo, é um TCC. Não vou receber. E mesmo assim, aqueles que receberam, educadamente, na sabatina do indivíduo que diz cumprir a Constituição, eu pergunto qual, porque o Brasil não tem Constituição. Ele debochou. Mas o Centrão, ele passou aqui uma semana como senador, glamourizou o senador, um comunista no Supremo. O comunista no Supremo, aquilo que hoje é chamado emenda de relator, e que no processo eleitoral, senador Jacques Wagner, o seu nome eu posso repetir. O seu nome, Bahia. No processo eleitoral, dizia que as emendas eram emendas secretas. Não é esse o nome? Orçamento secreto. E que isso ia acabar no governo Lula. Mas logo em seguida virou emenda de relator. E agora Flávio Dino, e agora Centrão, diz que vão agravar, porque Dino deu uma ordem a Pacheco. Sabe qual é a minha chateação, senador Everton, que está sentado na cadeira de presidente? É que o presidente do Senado não reage. Eu sou a pessoa menos indicada para defender o senador Marcos Duval. Mas se o que está acontecendo com o Marcos Duval fosse com alguém do PT, do PCdoB, o mais radical, se fosse com Randolfo, com o senador Jacques Wagner, com Vossa Excelência, com qualquer um, ainda que o sujeito fosse o mais radical de todos, essa casa tem que entender que ele é senador e o presidente da casa, que aliás recebeu o voto dele, mas ele é presidente de todos, tem obrigação de defendê-lo. Que multa é essa de 50 milhões? Redes sociais banidas por essa ditadura instalada no Supremo Tribunal Federal, mesmo nesse momento onde a podridão das vísceras, esse odor fétido que sai das vísceras da Suprema Corte e do TSE, os dois assessores de Alexandre de Moraes, as representações que foram feitas contra eles, aqueles do vazamento, aqueles das conversas, dos debates, já foi arquivado pelo CNJ. Sabia, senador Marco Rogério? O CNJ já arquivou. Eles não ouviram os áudios, não ouviram nada. Eu estava aqui quando criou o CNJ. E o CNJ foi para investigar, punir ou não atos éticos ou não éticos de magistrados. Isso é ato ético. Os áudios, eu entrei, senador Marco Rogério,
a Comissão de Segurança para poder ouvir esses dois juízes. De uma forma ou de outra eles serão ouvidos, porque é preciso, presidente Pacheco, a responsabilidade é de Vossa Excelência. Me dirijo ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco. O país está órfão dessa casa, desse elefante aqui, senador astronauta. Pesado, orçamento pesado, tirado do suor do povo brasileiro, assim como o Cleitinho instituiu o orçamento aqui. E as compras, isso é complexo de Janja, do Supremo Tribunal Federal, essa compra de imóveis caros, num momento como este, a responsabilidade é do presidente dessa casa, que na separação dos poderes é quem mais poder tem. Essa conversa fiada de que pedir impeachment não passa, esse não é o dever do presidente dessa casa. Se vai passar ou não vai, não interessa. Ele precisa botar para votar. E nós, o povo brasileiro, eu quero aqui cumprir a minha parte, senador Marco Rogério, porque não quero ir para a vala comum. O povo do Espírito Santo não me mandou aqui para isso. Essas emendas PIX, quando o Rio Grande do Sul foi devastado por essa catástrofe, senador, eu propus que 50% do fundo partidário fosse mandado para o Rio Grande do Sul. Foi para uma gaveta qualquer. Eu falei, e essas emendas? Mande as minhas todas. Meus assessores mandaram aqui para Lajeado, Igrejinha, Estrela, São Sebastião, Três Coroas, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum e Santa Teresa, nomes que o deputado Zuco passou para mim. 3 milhões o Rio Grande do Sul não recebeu. Olá, meu povo, bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Senado em crise. Senador desafia o Supremo e exige impeachment em discurso explosivo. O Senado Federal foi sacudido por um discurso dramático e inflamado hoje, quando o senador desafiou publicamente o Supremo Tribunal Federal (STF) e exigiu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em uma sessão tumultuada, o senador expressou sua indignação com o que chamou de uma ditadura das togas e acusou o STF de ações antidemocráticas e abusivas. O discurso começou com uma crítica veemente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, segundo o senador, tem falhado em defender a casa e a Constituição. Em um tom fervoroso, o senador descreveu o atual cenário político como um estado policialesco, onde o STF estaria atuando como uma entidade acima da lei, intimidadora e opressiva. O senador também atacou figuras como Flávio Dino, acusando-o de usar sua posição para manipular a política e ignorar as necessidades do povo. Ele mencionou que o Supremo, liderado por Moraes, estaria envolvido em uma série de escândalos e ilegalidades, inclusive em relação ao orçamento secreto e à gestão das emendas parlamentares. Estamos vivendo uma era de desrespeito absoluto ao Estado de Direito. O STF não pode continuar agindo como se fosse um poder absoluto, sem limites. Esta casa precisa agir com firmeza e colocar em votação o impeachment de Alexandre de Moraes imediatamente. Está tudo sobrestado. Eu vou perguntar aos senhores senadores que votaram no Flávio Dino. Vocês vão fazer discurso? Vocês vão falar alguma coisa? Ou vai ficar a boca pio? Todo mundo com fecha-clé na boca. Vocês vão reagir? Ora, ainda que as emendas sejam distribuídas, e para mim não faz a menor diferença, porque eu milito causa, eu não tenho nada com isso, se vão fazer ou se não vai, mas tem senador, deputado, que convive politicamente na sua região, com as suas emendas, mas esse cidadão que bateu de porta em porta e se comprometeu em cumprir a Constituição e respeitar o desrespeito a essa casa, o que está na mídia é: Flávio Dino dá uma ordem para Pacheco e para Lira. E tem que cumprir, porque o homem é discípulo de Lênin. Tem que cumprir, porque o homem não é aprendiz de ditador, é ditador mesmo. O Brasil vive a ditadura da toga.
Nós, brasileiros, precisamos reagir à ditadura da toga. Mas essa casa com 81 representa milhões de brasileiros. Não são os brasileiros que Toffoli diz que ele teve mais de 100 milhões de votos. Ele e os ministros do Supremo. Eu não sei que tipo de voto. Porque Toffoli, quando foi indicado pelo Lula, ele era assessor na Casa Civil, ele era o ministro da Advocacia Geral. Não é isso, não é, Bahia? Não era, Jacques? Você era deputado federal. Eu já era senador. Não, você era governador. Quando ele foi indicado, bem jovenzinho. Ele apanhou tanto de Zé Agripino ali, apanhou tanto de Álvaro Dias e demais outros, que eu tive até dó e até o defendi. Mas ouvi agora. Ele que é o pai do inquérito das fake news, o senhor sabe, né? Ele que criou, e Alexandre é só o relator do estômago do elefante. Eu não me decepciono mais com nada. Eu já vi de tudo, senador Jacques Wagner. Eu só falta ver chover para cima agora. Porque o resto, tudo eu já vi na minha vida. Agora eu quero ver o povo brasileiro. Eu quero ver essa casa se levantar. Eu quero ver o presidente Rodrigo Pacheco colocar para votar o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment de Alexandre de Moraes. Se ele vai se defender, e precisa se defender, que foi sabatinado por essa casa e foi aprovado nesse plenário, é por isso que eu não os recebo no meu gabinete. Interessante, olha que coincidência. O Temer me pediu e eu recebi o Alexandre de Moraes. Bahia, mostrei para ele uma caixa desse tamanho, ó. Senador Irã, mostrei para ele uma caixa desse tamanho de denúncia contra ele. Randolph estava indo no corredor, ele, Gleice, todo mundo esculhambando Alexandre de Moraes. Agora estão tudo juntinho, né? Tudo esculhambando. Ah, advogado do PCC, não sei o quê. Eu falei, tá lacrado aí, eu não abri não. Porque, de repente, essas denúncias são desafetos a você. São pessoas que queriam estar no seu lugar. Alguma coisa pode ser verdadeira, mas eu vou te sabatinar. Eu vou te sabatinar. Recebi, tomou cafezinho no meu gabinete. Eu recebi e sabatinei. Sabatinei. Eles hoje estão juntos. Depois que aparece essa podridão nas vísceras da Suprema Corte, do Tribunal Eleitoral, essa invenção para perseguir jornalistas, pessoas simples, 14 anos, 17 anos, nunca teve tentativa de golpe. A coisa que mais entristece a mim, senador Marco Rogério, Vossa Excelência que é amigo, e muitas vezes eu ouvi Vossa Excelência sobre o comportamento e o caráter das pessoas. Quando aqui eu cheguei, é de ouvir o discurso que foi feito no dia do tal memorial, por conta, eles estavam todos chorando no negócio do dia 8, chamar brasileiros inocentes de covardes e traidores da pátria. Não, quem traiu a pátria foi os irmãos Batista que estão dentro do governo. Quem traiu a pátria foi a Odebrecht. Quem traiu a pátria foi a OAS. Quem traiu a pátria foi a Queiroz Galvão. Quem traiu a pátria foi preso na Lava Jato, devolveu o dinheiro, comeu cadeia, estão tudo de volta nas patas da aranha do comunismo, que hoje, e em nome do povo do meu estado do Espírito Santo, a partir de hoje, eu vou me pronunciar quantas vezes necessário, até que essa situação, que essa espiral se quebre. Porque não é possível viver num estado policialesco, onde um ministro só, ele deve ser o CEO, porque ele não vai fazer nada sozinho. Cospe, humilha, debocha, prende. Precisa agir com firmeza e colocar em votação o impeachment de Alexandre de Moraes imediatamente, bradou o senador. O discurso deixou a sala de sessões em um estado de choque, com senadores divididos entre a indignação e o apoio à proposta radical. A pressão para que o presidente do Senado tome uma posição sobre o pedido de impeachment aumentou consideravelmente. Enquanto isso, o clima político no Brasil continua a esquentar, com a população assistindo de perto os desenvolvimentos e a resposta dos demais membros do Senado. A crise que se desenha promete intensificar ainda mais a polarização e a turbulência no cenário político nacional.